Boa tarde a todas, a todos, a todes que toda terça-feira acompanha aqui esses estudos em teatro do oprimido, dúvidas ou certezas. Nesse módulo, nós estamos convidando pessoas que têm um trabalho consolidado, que já possuem um trabalho estruturado nos seus países, suas cidades, como, por exemplo, conversamos com o professor Flávio Sancton, da Conceição, que atua no Acre. Depois conversamos com o Julian Boal, que atua com a Escola de Teatro Popular. Depois conversamos com Bárbara Santos, que tem o Coringa Berlim, uma outra instituição que funciona na Alemanha. Conversamos também com a Rui Frati, que é o coordenador geral do Centro de Teatro do Oprimido de Paris, o primeiro centro de teatro do oprimido, foi criado também por Augusto Boal, na França. Conversamos com Lore Hofer, que coordena o movimento experimental de teatro do oprimido na América Central, exatamente na Guatemala, mas atua descendo até o Peru, passa pela Colômbia, Equador, Costa Rica, Nicarágua. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito importante que desenvolve o Centro de Teatro do Oprimido de Maputo, em Moçambique, no continente africano, Alvin Cossa. Alvin, bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria rapidamente falar que o que fazemos, esses conteúdos, fazem parte do programa de formação em rede de teatro do oprimido, que é apoiado pelo CNPq e tem na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, a liderança da professora doutora Antônia Pereira, onde a gente vem desenvolvendo um trabalho muito forte, né, de formação em teatro do oprimido. Inclusive, nós teremos um curso de especialização em teatro do oprimido, as inscrições devem abrir logo, um curso presencial aqui em Salvador. Estamos com o espetáculo de Teatro Fórum também em movimento, né? Estamos ensaiando, vamos estrear mais tardar, em agosto, setembro, teremos a estreia também com alunos aqui da universidade. E esses alunos precisam muito saber ouvir como é o teatro do oprimido em Maputo, em Moçambique, em África. Por favor, Alvin Cossa, se apresente. Quem é você? Como é que o teatro do oprimido começou na sua vida? Por favor. Muito obrigado, professor Lico Turli. É um prazer enorme poder estar neste espaço, que é um espaço por excelência de partilhas, de aprendizagem e de crescimento. Tive o privilégio de me encontrar com o pessoal de Gesto no Rio de Janeiro há um tempo atrás, antes da pandemia. Foi um momento muito enriquecedor, momento de aprender, de revitalizar e, acima de tudo, de crescer. Também não vou adiantar bastante, antes de agradecer a imensa obra de Augusto Boal. Ainda estamos em maio, que é o mês Boal por excelência. Agradecer a imensa obra de Boal, que permitiu ao mundo ter acesso a uma importantíssima ferramenta de interação, de humanização, de aprendizagem e de crescimento. Agradecer ao Centro de Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro, que foi a minha principal escola de aprendizagem e de imersão no mundo do teatro do oprimido, todos os coringas do CTO Rio, todos os coringas de diferentes estados brasileiros que tivemos a oportunidade de intercambiar, de partilhar, de aprender, ao movimento dos trabalhadores sem terra,
que tiveram uma grandiosa oficina quando eu estava no meu estágio e aprendi bastante com eles e saí bastante enriquecido em teatro, mas também como ser humano, porque o teatro possibilitou-me a ser-me próprio, ter outros olhos para olhar para a sociedade. Bom, eu chamo-me Alvin Costa, sou moçambicano de Maputo, sou coordenador geral do Centro de Teatro do Oprimido, que é uma organização que foi criada em 2001, quando terminou o meu estágio ou minha residência artística no Teu Rio. Muitas vezes as pessoas perguntam como é que eu conheci o Teatro do Oprimido e a resposta que eu tenho dado é que o Teatro do Oprimido conheceu-me a mim, porque não foi escolha minha de querer ir ao Teatro do Oprimido. Apareceu aqui um catálogo de bolsas, na altura chamava-se Bolsas Ashberg, para artistas do terceiro mundo. E tinha bolsas de várias partes do mundo, Estados Unidos, França, a Inglaterra e outros países. E a condição linguística para participar nessas residências era falar o inglês ou o francês. E havia uma única bola, que era no Brasil, que a condição era português. Então, eu candidatei-me para o único lugar onde a língua me permitia candidatar. Nunca tinha ouvido o termo teatro do oprimido, já tinha ouvido falar de Paulo Freire, mas assim ao de longe, não tinha, não tinha nada completamente. Felizmente, de pouco mais de 3.000 candidatos, fui o selecionado para estar nessa residência. Viajei para o Rio de Janeiro, esforcei-me o máximo para captar tudo que era possível captar. Olhando para as diferentes oficinas, aconteceu oficina com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, aconteceu uma oficina com servidores da saúde em São Paulo, aconteceu o Encontro Latino-Americano de Teatro do Oprimido. Foi um momento bastante rico, em que o CTO fervilhava, o Boal presente, e tive esse privilégio de aprender da fonte o uso desta metodologia e desta técnica. Depois dessa, passei essa aceitação aos meus companheiros na altura do coletivo Gota de Lume, que o Teatro do Oprimido era a ferramenta que Moçambique precisava para poder dialogar. Passei essa experiência, concordaram, então criamos o grupo de teatro do Oprimido, que se apresentou pela primeira vez em Moçambique no dia 6 de julho de 2001. Essa data é celebrada aqui em Moçambique como Dia do Teatro do Oprimido, Dia Moçambicano de Teatro do Oprimido. Conseguimos fazer todos os anos uma grande celebração, porque depois o método expandiu-se por todo o país. Agora trabalhamos com pouco mais de 3.000 atores em todas as províncias moçambicanas e em aproximadamente 120 distritos. Temos grupos de teatro do oprimido que discutem diferentes temas, diferentes assuntos. Então, o teatro do oprimido assumiu-se como uma ferramenta de participação e de cidadania, uma ferramenta que contribui largamente para a democratização do espaço público e, sobretudo, para a criação de condições em que o ser humano seja efetivamente cidadão, parafraseando Boal, deixarmos de ser apenas seres que vivem, mas passarmos a ser seres que transformam a sociedade, que transformam nossas comunidades. Olha, neste momento estamos a enfrentar aqui em Moçambique um grande sequestro do espaço público, a politização do espaço público, a politização, inclusive, de elementos estéticos, que foi completamente roubado do cidadão, que foi arrancado do cidadão, espaço para as pessoas exprimirem seus pensamentos, suas ideias. Há um moçambicano influente bastante que costuma dizer que na República de Moçambique existe a liberdade de expressão,
ninguém garante liberdade depois da expressão. E as pessoas têm medo de se expressar porque não sabem o que irá acontecer depois de se expressar. O teatro tem sido um grande escape para a recuperação do espaço público, para a recuperação do espaço cívico, trazendo novas ideias, novas linguagens, revalorizar as cores, revalorizar a língua e revalorizar, de tudo, a pessoa humana, que é a grande vítima deste sequestro. O Teatro do Oprimido atua neste momento em Moçambique em áreas como governação. Discutimos a questão da transparência e justiça fiscal, trazendo o teatro como um elemento clarificador de vários conceitos e linguagem técnica que é usada nas políticas. Talvez dizer que o nível da alfabetização em Moçambique melhorou bastante desde a independência nacional, mas continua extremamente abaixo de uma percentagem assustadora de pessoas com dificuldades de ler e de escrever, que a qualidade do ensino continua muito lastimável, que as crianças terminam o quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, com dificuldades para ler, com dificuldades para somar. Então, a linguagem técnica que é usada em vários programas, em várias leis, em várias ações, exclui milhares de moçambicanos que não conseguem ter uma percepção clara do que se diz e do alcance do que é dito. E nós usamos o permito para discutir as leis, para discutir procedimentos, para discutir princípios, discutimos a questão da indústria extrativa, onde comunidades inteiras são movimentadas dos seus locais de origem para a extração de carvão, para a extração do gás natural, para a extração de pedras preciosas, para a extração de vários recursos de que Moçambique é rico, sem que tenham um benefício direto dessa riqueza que está por debaixo dos seus pés e de locais onde ocupam e vivem há séculos. Então, o Teatro do Oprimido assume-se como um real amuleto à moda africana que nos permite aceder e criar nova ética e nova estética, desconstruir ideias e desconstruir políticas. Como todos nós sabemos, durante séculos a sociedade foi hierarquizada, dando, por exemplo, privilégios maiores para o homem em detrimento da mulher, dando privilégios para o branco em detrimento do negro, dando privilégio ao rico em detrimento do pobre, dando privilégios aos urbanos em detrimento aos rurais. Procuramos esta ferramenta abrir espaço para que estes grupos que durante séculos foram hierarquizados, foram separados, possam dialogar e encontrar uma possibilidade de voltar a uma convivência humana. Neste momento, professor Lírico, estamos a trabalhar na governação, estamos a trabalhar na questão de água e saneamento, que é um grande problema em Moçambique, o acesso à água, sobretudo água com qualidade. Estamos a trabalhar na questão de acesso a serviços de saúde de qualidade, que continuamos muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, na questão de um médico pelo rácio de habitantes. Continuamos com comunidades que devem deslocar-se acima de 5, 10 quilômetros para aceder a uma unidade sanitária. E estamos a usar o teatro como forma de o povo primeiro reivindicar o seu direito de cidadania e o seu direito de contribuinte, porque o povo paga os impostos, o povo tem as obrigações fiscais e há necessidade de quem tem a responsabilidade de gerir os recursos que pertencem a esse mesmo povo, colocar serviços e serviços de qualidade. O teatro está a discutir a questão da qualidade de ensino, a questão de ratio professor-aluno, a questão de salas de aulas. Ainda temos
alunos em Moçambique que estudam por baixo de árvores ou sem salas de aula, em conformidade, alunos que estudam sentados no chão, que não têm carteiras. O Teatro do Oprimido tem sido usado como instrumento para o povo aceder ao pódio, amplificar a voz e trazer suas propostas. Não somente na perspectiva crítica, mas também trazer propostas concretas do que devia ser feito e como devia ser feito para que a sociedade melhore e para que a vida aconteça. Portanto, o Teatro do Oprimido é um instrumento de democratização por excelência que trabalha tanto com homens como com mulheres, como jovens, como crianças e criar espaços de diálogo, espaços de interação. Para terminar só esta primeira parte, talvez me referir que durante 500 anos Moçambique foi colônia portuguesa. E durante esse tempo todo, o cidadão moçambicano foi colocado no nível bastante inferior do ser humano, foi ensinado a obedecer sem questionar, a aceitar, mesmo sem perceber o que estava a acontecer. Depois da independência nacional, que tivemos uma governação marxista e leninista como uma ideologia política escolhida, um governo centralizado, em que todo o pensamento era conduzido pelo grupo que estava no poder, que continua, felizmente houve alguma abertura nestes últimos anos de democratização política, de abertura cidadã, de possibilitar que as pessoas possam ter um mínimo de espaço para se exprimir, para se expressar, embora nestes últimos dias esse espaço comece a ser coartado e dificultado. Então, não está no gene do moçambicano discutir regras, discutir com o chefe, discutir com quem tem autoridade, questionar quem tem poder, questionar políticas, questionar regras. Não está muito no gene. Estamos a usar o Teatro do Oprimido para despertar essa necessidade que é própria do ser humano. Foi pisada durante séculos, mas ela tem que levantar e voltarmos a ser seres que pensam, seres que raciocinam, seres que analisam e que não obedecem às coisas às cegas. O teatro tem sido um grande instrumento para esse reavivar, regenerar e recriar a sociedade moçambicana. Muito obrigado, companheiro. São informações muito interessantes para quem está chegando agora. Nós estamos conversando com o coordenador-geral do Centro de Teatro do Oprimido de Moçambique, CTO Maputo, Alvin Cossa. Alvin, você colocou algumas ideias que eu gostaria que, se o amigo puder responder, eu vou falar algumas coisas que eu anotei. A primeira é o Teatro do Oprimido auxiliando na educação. Aqui nós temos... Dura 1 hora full. Precisa fechar o microfone, gente. Por favor, só um minutinho. Fecha os microfones. Ok, obrigado. Repetindo, Alvin, você falou sobre educação, né? A questão das crianças do 5º, 6º, 7º, 8º ano com dificuldades. Então, eu entendi que o CTO também utiliza o Teatro do Oprimido na educação. Quando puder, eu gostaria que você explicasse um pouco como é que funciona. A outra coisa que você colocou é o espaço público. O espaço público é fundamental, eu concordo com você. No Brasil, nós também passamos, né, por um período bastante difícil, onde o espaço público também foi apropriado, ou pelo mercado, né? Se pegaram os passeios, as calçadas, tudo agora é mesa, é cadeira, ou o próprio comércio ambulante, que também ocupa as praças, e também a cobrança pelas prefeituras, governos estaduais,
do uso destes espaços. Em São Paulo, se você quiser fazer o seu teatro do oprimido, o seu teatro fórum, você precisa procurar a prefeitura e pagar um valor alto, dependendo do lugar, como vale do Anhangabaú, para dar um exemplo, ou em Belo Horizonte, a Praça da Estação, tudo é pago. Né? E, além de tudo, isto, o que você comentou, do receio de se falar em público hoje. Nós estamos terminando um processo violento da extrema-direita, né, do bolsonarismo, que ele armou a população, as pessoas compraram armas, legais e ilegais, e a violência física, a agressão, ela é tamanha que as pessoas também ficaram com muito receio de se expressarem em lugares públicos. No dia 8 de janeiro, esse grupo, nessa parte da população brasileira, invadiu todos os poderes e quebraram tudo, destruíram tudo, porque não acreditam nos espaços de convivência, nos espaços públicos e na democracia. Tentaram acabar com a democracia. Somente há 4 meses estamos com um governo mais à esquerda, ou mais democrático, a volta do governo do Luiz Inácio Lula da Silva, e estamos tentando recuperar também estes espaços, ainda timidamente, ainda com muita dificuldade. Então, você coloca essas duas questões que me interessaram de imediato, né? Eu peço às pessoas que forem fazer perguntas para avisarem, né? Levantarem a mão. A professora Fabiola Simmel está anotando, e também você que está no YouTube pode fazer a sua pergunta pelo chat, que a Fabiola também manda aqui para o meu celular, e eu leio para o professor Alvin Cossa responder. E, por último, Alvin, vocês utilizam, tanto nos espaços públicos, quanto nas escolas e nas outras ações, como também da água, né, do saneamento, vocês utilizam teatro, fórum, teatro invisível, jogos. Quais são as técnicas que vocês mais utilizam nas intervenções sociais que o CTO realiza? Por enquanto, eu deixaria você com essas três questões. A questão de como é que se interfere na escola, como interfere no espaço público e quais são as técnicas principais do teatro do oprimido que vocês utilizam. Muito obrigado pelas colocações, professor Lico. Quero pedir desculpas, estou meio gripado. Em algum momento vou pigarear, passar a tossir, perdão. Não é bonito, mas não temos outra saída. Felizmente, o ecrã do computador e do telefone nos protege de possíveis infecções. Na educação, nós tivemos um grande privilégio de termos no Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, um cidadão oriundo do Brasil que conhecia o poder do teatro do oprimido. Eu, quando soube que tínhamos um grupo de teatro do oprimido, na altura éramos GTO Maputo, convidou-nos a usar o teatro do oprimido dentro da escola. A Unicef tinha um projeto na altura chamado Escola Amiga da Criança, que tratava de várias coisas para além da educação, da aprendizagem, do ensino curricular em si, outras atividades, a cultura da região onde a escola está inserida, a questão da produção agrícola, a questão da prevenção da malária, a questão da prevenção do HIV, da tuberculose.
de gravidez precoce, de casamentos infantis ou uniões futuras, e entramos nesse projeto. Aprendemos uma técnica na Universidade do Wits, que era teatro na educação, que na verdade o teatro na educação faz, o teatro do oprimido faz muito bem, é uma questão metodológica e de nomes que se coloca, e passamos a usar jogos e exercícios de teatro do oprimido para o processo de ensino. Por exemplo, 1, 2, 3 de Bradford, fazemos com as crianças para a questão da contagem, a questão de quantos A's existem em um A, pegamos os jogos de teatro oprimido e introduzimos a matéria curricular para que as crianças assimilassem, aprendessem, se familiarizassem com o trabalho. Trabalhamos com as crianças, mesmo com dificuldades de escrita, para construírem poemas, que desses poemas eram transformados em cenas, e a cena terminava nos espetáculos que as crianças apresentavam na sua escola, mas também apresentavam os pais na comunidade. Resumindo, usando os jogos e exercícios do teatro do oprimido, fazíamos a ligação com a matéria que as crianças aprendiam na escola e fazíamos uma construção teatral que trouxesse ou que traz sempre a questão dos conteúdos escolares, mas também dos conteúdos para a vida, a questão da pressão, a questão de diferentes doenças. Então, fazemos essa ligação. Sobre o espaço público, o grande cerceamento do espaço público aqui não vai muito pelo espaço físico. Nós, felizmente, podemos atuar em qualquer lugar, exceto em espaços que são privados, que aí é preciso efetivamente pagar, e alguns espaços que pertencem ao Estado, que é difícil chegar a esses espaços para apresentar peças de teatro oprimido. Mas porque Moçambique já tem essa coisa de salas de teatro aqui na capital do país, temos 3 ou 4 salas convencionais de teatro. Os grupos produzem seus espetáculos e apresentam espaços alternativos. Para fugir a essa questão de espaços, nós buscamos os locais onde normalmente as comunidades se encontram, normalmente reúnem, normalmente celebram, e são esses espaços que usamos para fazer as apresentações teatrais. Nós temos levado o teatro oprimido para onde as pessoas estão. Atuamos nas escolas, atuamos nos hospitais, atuamos nos mercados, atuamos nas cadeias. Mercado para nós aqui, senão eu digo mercado, depois o brasileiro começa a ver o mercado como aquele... no Rio de Janeiro tem o camelódromo. Os nossos mercados são espaços abertos como aquele. Então, atuamos nos mercados, atuamos onde as pessoas estão e não temos tido muitos problemas com relação ao espaço. O problema que temos tido é com relação ao conteúdo que será apresentado. Olha, 2 exemplos importantes. Nós fizemos uma peça que discutia a qualidade dos serviços de saúde, especialmente para a mulher gestante. Uma das nossas atrizes, que era a oprimida na cena, que era quem sofria, foi impedida de continuar o seu tratamento na unidade sanitária da comunidade dela, resultado dessas apresentações que fizemos. Contamos, felizmente, com o apoio de parceiros, para esse caso concreto, o ActionAid, que ajudou a levar a atriz para uma outra unidade sanitária e terminar o pré-natal e dar parto lá. Há locais onde vamos discutir questões de água e as autoridades locais, sabendo que a nossa peça depois abre espaço para que os presentes possam entrar em cena, trazer propostas, trazer ideias, às vezes coagem os grupos para que participem apenas pessoas selecionadas, apenas pessoas indicadas que estão conduzidas já
dizer determinadas coisas ou de uma determinada forma. É uma luta que temos, porque temos procurado abrir espaço para que todos os presentes discutam abertamente, participem abertamente, mas há sempre grandes dificuldades de abrir espaço para que as pessoas falem. Há um grande medo da voz do povo, da voz popular, da opinião do povo, da opinião popular. Há um grande medo de qualquer método que abra espaço e entregue o pódio ou o púlpito a qualquer um. E nós continuamos a lutar para que esse qualquer um seja valorizado e a voz dele seja ouvida. É uma luta que continuamos a travar por muitos e longos anos, mas estamos a travar. Com relação à vergonha de 8 de janeiro, felizmente a televisão brasileira é muito poderosa aqui em Moçambique e acompanhamos toda a vergonha do 8 de janeiro, acompanhamos todo o quebrar de patrimônio histórico e cultural de todo um povo, vimos como é que mentes esvaziadas de cidadania são capazes de destruir o orgulho de uma nação, de pisar o orgulho de todo um povo. Felizmente, o que sentimos deste lado é que o Brasil está a recuperar-se e muito bem. O espírito de patriotismo, de cidadania está a florir. Então, usando a nossa terminologia aqui, que se danem os que não simpatizam com a paz, os que não simpatizam com a democracia, os que não simpatizam com o poder quando está nas mãos do povo, que se danem. Nós continuamos a lutar e a fazer o nosso melhor para que este mundo seja um espaço cada vez melhor, como Boal, seus contemporâneos e outros idealizaram e sonharam. Obrigado, Alvin. Não sei Flávio, se respondi. você quer falar, não? O Flávio vai perguntar a você, Alvinho, aqui. Por favor, Flávio. Tá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Lico, Alvin. Prazer em voltar a conversar contigo, Alvin. A gente conversou rapidamente durante a pandemia pelo WhatsApp. A minha colocação é a seguinte, olha só. Uma andorinha só, a gente sabe que não faz verão, né? Porque senão acaba sendo uma luta quase inglória, né? Você comentou, por exemplo, algumas problemáticas aí de Moçambique, como a água, né, de baixa qualidade. Nós temos os impostos aí também, que são muito altos, com certeza, e normalmente não são revertidos, né, ao bem público, né? A questão da saúde, não sei hoje como que está em Moçambique a questão da guerra civil, se tem algum resquício ou não, né? A minha dúvida, a minha pergunta, a curiosidade é se existem outros grupos também de teatro do oprimido aí em Maputo ou em toda Moçambique, ou não necessariamente que sigam esse segmento do teatro do oprimido, mas que tenham outras companhias de teatro que promovem essa, digamos, essa luta social coletiva e que pensam, questionam positivamente. E baseado nisso como que entra o governo nessa história toda, né? Repressão, como que é, como que não é, como reagem, questão de censura, enfim, é mais ou menos nessa linha. Obrigado. Alvin? Muito, sim, muito obrigado. Eu não fixei o nome, desculpa. Flávio. 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 Muito bem. Flávio, de fato, uma andorinha não faz o verão. Nós temos dito aqui que as nossas lutas não podem se parecer com teias de aranha, porque cada aranha constrói sua própria teia. O que nós buscamos é que as aranhas se juntem e construam uma teia forte, grande o suficiente
para não pegar somente moscas, mas também pegar pássaros e pegar aves de grande porte. De fato, por causa dessa necessidade de trabalharmos, nos fortalecermos uns aos outros, por iniciativa primeiro do CTO Maputo, na altura GTO Maputo, nós criamos a RETEC, que é a Rede Moçambicana de Teatro Comunitário. Criamos uma unidade forte que congrega grupos de todo o país que trabalham particularmente no teatro do oprimido. Essa a RETEC partilha técnicas, partilha metodologias, realiza formações, mas, sobretudo, partilha proteção, porque são vários grupos em vários espaços, mas alguns atuam no mesmo espaço, que comungam estratégias, ideias e abordagens. Então, isso nos fortalece e nos dá um pouquinho mais de segurança. Mas também criamos e trabalhamos com a AMUT. A AMUT é a Associação Moçambicana de Teatro. A AMUT junta vários grupos moçambicanos que usam o teatro como instrumento de participação, como instrumento de cidadania, mas também como arte por arte. Quer a AMUT, quer a RETEC, quer o CTO Maputo e os seus pouco mais de 120 grupos, tornamos-nos uma força mais ou menos coesa e que atua de forma mais ou menos segura, protegendo-nos uns aos outros e avançando. Tem vários grupos, sim, que trabalham, que abordam essas questões, que têm várias atividades. O governo de Moçambique não financia arte. O governo de Moçambique financia políticas culturais e outras coisas, mas não há subvenção do governo para a arte. Que financiam nossas atividades normalmente são organizações não governamentais, e muitas das quais estrangeiras, que atuam na construção de políticas públicas, que atuam na monitoria de políticas públicas, que atuam na monitoria dos serviços públicos prestados aos cidadãos, e é com esses projetos, com essas intervenções, que nos juntamos, avançamos e fazemos algumas atividades. Falou de guerra civil. A guerra civil terminou já há bastante tempo. Felizmente, é verdade que surgiram ataques esporádicos que desorganizaram um pouco o processo de paz, mas nós estamos a enfrentar uma guerra maior, que é o terrorismo na província de Cabo Delgado. Movimentos de inclinação islâmica, pensa-se que ligados ao Al-Shabaab, ou Al-Qaeda, ou a qualquer coisa, estão a semear terror na província de Cabo Delgado, especialmente nas zonas onde está a ser feita a exploração de recursos naturais, de pedras preciosas, onde está a ser feita a extração de gás, onde está a ser feita a extração de bauxite, onde está a ser feita a extração de grafite, onde está a ser feita a exploração de madeira, locais onde as comunidades estão a fugir em debandada, deixando os espaços à mercê dos que estão a fazer a exploração desses recursos. Não temos nenhum estudo que comprova a ligação entre o terrorismo nessas regiões e a ocorrência de recursos, mas o que se vê a priori, essa ação terrorista deve estar a favorecer grupos que beneficiam dos recursos onde as populações abandonam, onde as populações se retiram. Essa é uma outra grande guerra que temos, porque as populações refugiam-se para cidades como Pemba, para distritos como Mitude, como Montepuez, e é preciso um outro trabalho logístico para que os refugiados tenham uma vida condigna nos locais para onde se refugiam. E nasce um novo problema, o conflito entre os deslocados do terror e os nativos dessas comunidades. E nós temos estado a trabalhar usando o teatro do oprimido como ferramenta de diálogo entre os nativos e os deslocados, entre as pessoas que recebem solidariedade internacional em alimentação, em roupa, em tendas, em moradias, e aquelas que, sendo nativas,
não recebem esse apoio porque não são deslocados. Então, usamos o Teatro do Oprimido como uma ferramenta de diálogo, mas também como uma ferramenta das vítimas do terror colocarem suas necessidades e suas aflições. Estamos a enfrentar um grande problema, que vou aproveitar esta plataforma para lançar o apelo a todos que nos possam ajudar, porque essas comunidades deslocadas têm ajuda de roupa, têm ajuda de comida, têm ajuda de tenda para dormir, mas ainda não têm ajuda para curar as feridas interiores causadas pelo terror. São mulheres que viram os maridos a serem degolados, são crianças que viram o pai e a mãe a serem degoladas, são maridos que viram as esposas a serem degolados, são situações de terror extremo. Essas pessoas, para além de comida, para além de local para dormir, além de uma camisa para vestir, precisam de algo que lhes cure a alma, que lhes cure as feridas interiores. O teatro, as artes, podem ser uma poderosa ferramenta para o resgate do ser humano que foi estrangulado no ataque, para o resgate da perspectiva do futuro, para o resgate da possibilidade da vida recomeçar e seguir em frente. Então, aí precisamos de todo o vosso apoio para desenvolvermos ações, sobretudo de reumanização de pessoas que passaram experiências extremas, de experiências que roubaram o ser humano de dentro dos corpos que deambulam hoje por aí. Não sei se respondi, Flávio. Obrigado, Alvin. Alvin, uma pergunta que vem do YouTube. O Eduardo, ele pergunta a você: quais são os caminhos de sustentabilidade e autogestão dos grupos e as ações que envolvem o Teatro do Oprimido em Moçambique e outros países também da diáspora africana? O trabalho em grupo é a solução e o futuro do próprio teatro? Eduardo continua: temos acesso, através de registros em livros ou em registros audiovisuais, dessas pesquisas e trabalhos realizados pelos grupos de TO, ou seja, vocês publicam o trabalho de vocês produzem audiovisual, e qual é o acesso que nós do Brasil poderíamos ter? Tem site, link, como poderíamos ter acesso a esse material? Então, o Eduardo coloca essas duas questões sobre como acessar o material, se você registra, fotografa, tudo isto, e como é a sustentabilidade e a autogestão dos grupos e das ações do Teatro do Oprimido. Por favor, amigo. Eduardo, muito obrigado pelas questões que são, de fato, importantes. Eu vou começar pelo acesso. Se for ao YouTube e colocar CTO Maputo, o Centro de Teatro do Oprimido de Maputo, vai ter acesso a vídeos, a material audiovisual que temos produzido. Aviso desde já, é material que produzimos com um telemóvel, que produzimos com uma câmerazinha, não é um material tão produzido profissionalmente, editado profissionalmente, mas é material que serve para ver o que estamos a fazer e o que está a acontecer em Moçambique. Se procurar no Facebook Centro de Teatro do Oprimido ou CTO Maputo, se for ao Instagram, se for ao Twitter, vai encontrar registros das atividades que fazemos, vai encontrar imagens, vai encontrar vídeos, encontrar diferentes coisas que temos estado a fazer. Portanto, há registros, sim, que podem ser acessados, visualizados, partilhados, comentados, inclusive criticados, para podermos melhorar a nossa forma de documentar e de partilhar nossas experiências.
A questão da sustentabilidade. De fato, nós acreditamos num grande princípio africano. Não me vem agora em mente a escritora que disse isso, mas a coisa é, se quiser chegar rápido, vá sozinho. Mas se quiser chegar longe, vá com os outros. E nós acreditamos que só podemos chegar longe de mãos dadas com os outros moçambicanos, com os outros africanos e com os outros cidadãos pelo mundo. Por isso, deixa-me agradecer ao professor Sanjoy Ganguly, que nos convidou e participamos em 2016 no Muqtadara, lá em Calcutá, e aprendemos como é gerir um centro de teatro do oprimido com mais de 3 milhões de membros. Não estamos a falar de 3 mil, nem chega ao dízimo da quantidade de membros que o professor Sanjoy tem lá na Índia. Então, coletivamente caminhamos, coletivamente nos apoiamos. E como é que isso contribuiu para a sustentabilidade? Moçambique tem 11 províncias, incluindo a cidade de Maputo, e diferentes atividades, projetos, iniciativas são direcionadas para um determinado ponto. Nós temos lá grupos que concorrem para esses projetos, que participam nas ações, e o trabalho de cada grupo ajuda na sustentação dos outros grupos de outros locais. O Setor Maputo funciona como umbrella, como moderador dessa ação, e permitir que todos os grupos possam, de forma ativa, participar, aceder uma fatia do pequeno bolo que conseguimos ter e seguir a trabalhar. Outra forma de sustentabilidade que nós criamos é a prestação de outro tipo de serviços. Nós temos no CTO um caminhão-palco com equipamento de som, com equipamento de luz, que serve várias outras atividades, e os recursos que vêm dessas ações financiam os trabalhos dos grupos. Nós temos no CTO, construímos o nosso espaço físico com salas para trabalho, com gabinetes de trabalho, e que também são colocados para que diferentes organizações que queiram realizar seminários, treinamentos, festas, outros eventos, usam os espaços para fazer um pagamento, e esse pagamento ajuda na sustentação administrativa dos grupos. Mas o grande desafio que nós temos é a sustentação técnica e sustentação metodológica. Moçambique é um país extremamente comprido, extremamente longo. Para sair do Rovuma a Maputo de carro, são 3, 4 dias conduzidos, e a estrada não está em boas condições. A saída é via aérea, e que encarece mais o processo de intercâmbio e de partilha entre os grupos. O grande desafio que nós temos, porque a maior parte das pessoas que trabalham conosco, dos atores, dos coringas, são jovens que estão à procura de oportunidades de vida. Treinamos grupos, depois de 2 anos, aquele coringa, aquele dinamizador, aquele ator saiu para um outro lugar, ou para estudar, ou para trabalhar. Então, o processo de formação e manutenção dos membros dos grupos constitui um grande desafio. Para nós, esse é um desafio maior do que o de recursos financeiros para implementar as atividades. Por que temos 120 grupos? É porque Moçambique é um país constituído de várias nações. Temos vários grupos étnicos e linguísticos. E não são todos moçambicanos que falam a língua portuguesa. Então, estes grupos discutem assuntos na sua língua, na sua região, usando suas cores, seus aromas, sua forma de expressar, porque discutir questão de qualidade da internet com um cidadão que está no Rio de Janeiro à espera de 5G, e um cidadão que está em Maputo a usar 3G, estamos a falar da mesma internet, mas as necessidades mudam. Por isso nós buscamos que, mesmo que sejam questões transversais, questões que afetam todo o país, sejam discutidos na especificidade por oprimidos dessa região,
dessa língua e que vivem a opressão específica naquele ponto do país. Isso ajuda-nos a aprofundar o debate, mas também ajuda-nos a baratear os custos que serão envolvidos para deslocar espetáculos de uma província para outra, de uma cidade para outra. As deslocações que nós fazemos são para intercâmbio, para formação contínua e para crescimento político. Eduardo, espero que esteja satisfeito com a resposta. Ótimo, professor, muito bom mesmo, viu? Eu também estava um pouco querendo saber essa estrutura, como é que vocês estão atuando, trabalhando. Então, uma pergunta muito objetiva: as oficinas de formação que vocês ministram duram quanto tempo? Quantas horas? Como é que vocês formam o grupo, o núcleo na metodologia? O coordenador geral, que coincide comigo, e temos coringas provinciais. Cada uma das províncias tem um coringa provincial que coordena as atividades a nível da província. Depois descemos, temos coringa distrital. A divisão administrativa de Moçambique é nacional, provincial, distrital, localidade. Temos em cada um desses níveis administrativos um coordenador que lida com as ações a nível dessa circunscrição administrativa. Então, ela funciona, há os coringas dos grupos, que trabalham com os grupos, mas tem o coringa distrital, que movimenta as atividades, que faz a ligação com as entidades oficiais, com parceiros, com outras instâncias. É o coordenador distrital. Tem um coordenador provincial que lida com os assuntos de nível provincial e tem a Assembleia Nacional, que está no Centro Teatro do Oprimido de Maputo. A outra questão, professor Lico, era a estrutura... Não, exatamente a duração tempo, né? A oficina, por exemplo, no Brasil, elas são divididas por técnica. Então, tem uma oficina de 20 horas em teatro fórum, uma outra Arco-Íris do Desejo, outra teatro jornal. Vocês fazem também separadas ou é uma formação longa, maior ou menor? Quanto tempo e como é feita essas técnicas? Talvez dizer primeiro que nós usamos, de todas as técnicas, usamos mais o teatro fórum. Usamos mais o teatro fórum. As nossas... Desculpem. As nossas oficinas são praticamente de teatro fórum. E trabalhamos em oficinas de 40 horas em 5 dias, a primeira oficina. São 40 horas, 5 dias, e buscamos que no final da oficina o grupo tenha um modelo que possa ser desenvolvido para ser uma peça que depois vai... Em seguida, depois de um mês ou um tempo, voltamos a encontrar o mesmo grupo e trabalhamos durante 3 dias, ajudando a consolidar o modelo que foi criado na primeira oficina, discutir a coringagem, ver como é que interagem com o público, como é que recolhem as propostas que saem da plateia e estabelecer uma ligação com diferentes instituições. O que nós sempre fazemos no Teatro do Oprimido, nós não fazemos nenhuma peça, nenhum espetáculo, sem termos estabelecido antes uma parceria, com todas as aspas necessárias, com uma instituição que irá receber as propostas que vêm da comunidade. Tudo aquilo que é levantado na sessão é sistematizado, tem um assunto ligado à educação para o Serviço Distrital da Educação, seu assunto ligado à saúde para o Serviço Distrital da Saúde, e a compilação dos distritos, sempre produzimos documentos de posição que vão
há circunscrição de província ou nacional. Então, todas as opiniões, todas as propostas, todas as sugestões são sistematizadas e colocadas nas instituições que têm a responsabilidade de encaminhar, de responder, de dar vazão às questões colocadas ou implementar as propostas que vêm da plateia. Ok, muito bom. Eu espero um dia conhecer, ir até Moçambique. Tenho muita inveja das pessoas aqui do Brasil que já foram e que disseram que é fantástica. É um país maravilhoso. Bem, eu quero agradecer muito ao professor Alvin Cossa, coringa e coordenador geral do Centro de Teatro do Oprimido Maputo, em Moçambique, em África, que hoje compartilhou conosco um pouco do seu trabalho, do trabalho realizado com a população de Moçambique, essa quantidade, 3.000, né, envolvidos, muitos grupos, muitos núcleos e atuante no Brasil inteiro. E espero que a gente se encontre em breve e passo para o Alvin falar suas últimas considerações e se despedir aqui da nossa live. Muito obrigado, Alvin. Muito obrigado, professor Lico. Muito obrigado, Gesto, e todos os parceiros da Gesto por estas oportunidades de podermos nos acutilar uns aos outros e podermos crescer juntos. São oportunidades importantíssimas que contribuem para que o método viva, ganhe vida e ganhe novas dinâmicas. Quero agradecer a todos que participam pelo YouTube ou por outras plataformas, todos aqueles que acompanham o trabalho, que dato a vossa presença, o vosso contributo faz com que possa valer a pena tudo o que estamos a fazer. Eu não vou terminar sem dizer que o evento da pandemia do coronavírus mexeu bastante as estruturas, sobretudo de arte, em países como Moçambique, não pelo número de mortes, porque felizmente não tivemos a mortalidade que o coronavírus criou em outros países, mas a desestabilização social, o medo que foi implantado, o medo de encostar o outro, o medo de olhar o outro, o medo de conviver com o outro, muito profundo. Estamos, nesse momento, a tentar reconstruir o tecido social e fazer do ser humano realmente um ser humano. A todos eles que estão conosco, a produção, a organização, muito obrigado pela oportunidade de ouvirem-me pequeno aqui deste recôndito africano. Um abraço também de Moçambique, a luta continua. Alvin, chegou uma pergunta de última hora da professora Taina, porque nós falamos, você falou, desculpe te interromper, sobre esse treinamento que vocês têm coringas provinciais, distritais, e aí ela pergunta, como é que você treina os coringas? Como se transformam em coringas? E desculpe tomar mais 5 minutos do seu valioso tempo, mas gostaria que você respondesse à professora Taina Assis como é o treinamento de coringa, como se transforma em coringa. Muito obrigado, professora Taina. Se calhar, aqui deve colocar uma ressalva que o coringa, na perspectiva moçambicana, pode não ter nada a ver com o coringa na perspectiva brasileira. Porque no Brasil sei que tem multiplicadores e não são chamados todos de coringas. Mas nós estamos a usar aqui uma forma de colocar as coisas de forma a ter, a criar choque e aceitabilidade dentro das estruturas, sobretudo governamentais. Vou um pequeno parênteses para dizer que foi muito difícil termos a autorização de registro oficial do grupo de teatro do oprimido.
Moçambique é um país recentemente independente e um dos lemas da luta armada era a luta contra a opressão do homem pelo homem. O termo oprimido é politicamente alinhado à opressão colonial, a espezinhar, a explorar o outro. Foi um grande trabalho para convencermos as entidades oficiais que este oprimido que falamos dele não é oprimido nessa perspectiva de luta pela liberação nacional, mas são várias formas de opressão que estamos a lutar contra eles. E nós colocamos os coringas provinciais, coringas distritais, são os multiplicadores que animam o trabalho dos grupos a níveis dessas instâncias. Eles vão se tornando coringas ao longo do tempo, ao longo da experiência, mas temos tido encontros nacionais, encontros regionais, encontros provinciais de coringas, onde aprofundamos um pouquinho mais a técnica, onde aprofundamos um pouquinho as habilidades. Nós tivemos aqui Coringa Santos, tivemos aqui o Flávio Sacton, tivemos aqui o Coringa Geopito, tivemos aqui o Coringa Olivar Bendelac, que ajudaram-nos, tivemos o Luke Obdelac da Holanda, tivemos vários coringas de vários países, e sempre que recebemos essas organizamos um encontro nacional de coringas, onde a qualificação é um pouco profunda, é um pouco maior com relação ao 40 horas, mais de 12 horas e mais de 8 horas que os outros grupos participam. Ok, Alvin, muito obrigado. Espero que a professora Taina esteja satisfeita também com a resposta. E vamos então nos despedir, lembrando a todas e todos que nós somos o Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido, é um programa que está ligado ao CNPq, ligado à formação em rede de teatro do oprimido, e estamos produzindo conteúdo via internet com as pessoas, os coringas, que têm consolidado seus trabalhos em seus países, em suas áreas de atuação. Então, quero agradecer ao Instituto Artivista, à Universidade Federal da Bahia e a todas as colegas e os colegas que nos auxiliam todas as terças-feiras e que estão conosco aqui. Muito obrigado, amigo. Até a próxima. Tchau.